boa tarde a todos vocês. Muito obrigado pela presença. Meu nome é Felipe Tilian, eu sou jornalista no time de comunicação da ClearSale, atuando já há mais de 5 anos com esse universo de gestão de riscos. É um prazer ter vocês aqui. Para quem está, aliás, deixa eu fazer a minha audiodescrição, porque a gente está gravando aqui, isso vai para o YouTube, então eu vou pedir inclusive para meus convidados depois fazerem isso. Eu sou um homem branco, de cabelo grisalho, tenho mais ou menos 1,70 m, tenho olhos verdes, uso óculos, estou com uma camiseta preta com o logo da ClearSale laranja, enfim, uma calça jeans azul e um tênis branco. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Para quem está a primeira vez num painel do Ideas to Move, deixa eu só contextualizar para vocês o que é a ideia Ideas to Move. A Ideas to Move é uma iniciativa de conteúdo que a gente está levando para os eventos aí há mais ou menos um ano, acho que um pouquinho mais de um ano, onde a gente procura trazer aqui para o palco pessoas que estão liderando mudanças desde já, e além disso a gente pegar ideias que são faladas como um futuro e trazer um pouquinho mais para o presente, né? Ampliar um pouquinho a discussão para além de produtos, para além de serviços. E, claro, sempre temas ligados ao ecossistema do evento que a gente está inserido. Então aqui eu vou começar com a Nath, Natália Palazzo, do iFood. Nath, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal, fazer a sua audiodescrição e depois eu sigo com o pessoal para a gente iniciar nosso papo. Obrigado por aceitar nosso convite. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, cheguei aqui esbaforida. Deixa eu fazer minha audiodescrição. Vamos lá. Eu sou uma mulher branca, não uso óculos, cabelo dourado, atualmente. Vestido bem colorido e sapato preto. Trabalho hoje no iFood com prevenção a fraudes, tanto de merchant quanto de consumer. E é um prazer participar aqui com vocês desse bate-papo. Obrigada, ClearSale, aí pelo convite. Imagina, um prazer, Nath. Kleberson Bielewski, vou pedir para você se apresentar para o pessoal também, por favor. Boa. Então, pessoal, prazer, eu sou o Kleberson. Eu trabalho na ClearSale na área de Embedded Finance, especificamente olhando para as transações hoje de Pix, para transacional, né, e combate à fraude e contas laranjas. Eu sou um homem branco, eu tenho cabelo preto e um cavanhaque também preto, cabelo com um pequeno topetinho, né, que eu cortei antes de vir, para vir bonito. Eu tenho uma camiseta, eu tô de camisa preta, uma calça jeans clara e de sapato marrom. Boa, e a gente está aqui também com o Bruno Samora, da matéria. Bruno, obrigado por aceitar o nosso convite. Pedir para você se apresentar. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder bater esse papo com vocês. Eu sou um homem branco, mais ou menos aí 1,75 de altura, cabelos curtos escuros, calça jeans, sapatos pretos, camisa azul, um paletó azul também. Eu sou diretor de produtos da Matera, estou na Matera já há quase 20 anos, acho que mais tempo até do que é prudente hoje em dia. Mas eu gosto muito do que eu faço, participei bastante de perto da construção do Pix, desde as primeiras discussões lá com o Banco Central, até de fato a construção da solução da Matera, que hoje está aí em mais de 100 instituições financeiras. E esse é um tema muito caro aqui para mim, eu gosto muito de discutir esses assuntos e super relevante nos dias de hoje. Então agradeço de novo aí o convite. E vamos lá, super animado aqui pro papo. Bacana, pessoal. Então, entrando aqui na nossa conversa, o tema está ali em cima, se o instantâneo virou regra, como tomar a melhor decisão. Eu vou agora seguir a ordem contrária, vou começar com você, Bruno. Eu acho que em todas as empresas de vocês, a gente tem uma discussão muito forte no cenário, que é como equilibrar a experiência do cliente, a experiência do usuário com a gestão de riscos, né? Como garantir a segurança, ao mesmo tempo que a gente não pode ficar adicionando camadas e camadas de atrito, né? A gente fala, por exemplo, de delivery no caso do iFood, a gente fala de Pix no caso da matéria, enfim, ClearSale é o core da ClearSale trabalhar com isso. Como é que vocês veem o equilíbrio entre experiência e segurança, né? Entre a melhor tomada de decisão ali no instantâneo? Eu vou começar com você, Bruno. Legal. Esse é um ponto super sensível, né? Porque a gente sabe que, de uma maneira geral, segurança e conveniência eles vão andar em direções opostas. Então, quanto mais seguro, provavelmente você vai ter que adicionar algum tipo de fricção e isso vai tornar o processo mais inconveniente. Então, assim, buscar esse ponto de equilíbrio é super importante, porque se você entregar uma experiência que ela seja super complicada, tem uma série de fricções, que bloqueia aquela pessoa que está de boa intenção e que realmente não é um problema, não é uma fraude, você vai entregar uma experiência tão ruim que provavelmente você vai perder esse cliente, você vai perder esse consumidor e ele vai buscar um outro caminho. Então, acho que o grande diferencial e aquilo que a gente deve sempre buscar a gente tem que adicionar, sim, segurança, mas a gente tem que fazer isso com inteligência, de maneira que eu não crie algum tipo de intromissão, que eu não crie algum tipo de fricção para quem tem uma boa intenção. E aí o uso de inteligência, o uso dos algoritmos adequados, dos modelos, tudo isso vai ser determinante para a qualidade do que eu vou entregar, ao mesmo tempo que eu protejo o resultado do meu negócio.
Então, assim, algum tipo de fricção vai ser necessário. Agora, o importante é tentar reduzir isso ao mínimo e direcionar realmente só para aqueles casos que são suspeitos ou só para aqueles casos que realmente precisam de algum tipo de checagem. É lógico que falando assim, parece simples, né? Mas a gente vai entrar no detalhe das tecnologias. Tem um desafio enorme aí para conseguir atingir esse ponto. Mas, de fato, o grande segredo é tentar buscar isso, né? O melhor equilíbrio entre a segurança e a experiência que eu vou entregar na outra ponta. Perfeito. E Kleberson, antes de eu te ouvir, eu queria até fazer um adendo para você falar um pouquinho para a gente, já pegando o gancho da resposta do Bruno. Tem uma questão que é, às vezes a fraude ela pode ser um prejuízo menor do que você reprovar um consumidor legítimo, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse tema. Não, eu acredito que sim, isso pode acontecer, mas eu vejo o principal impacto é quando tu acaba parando alguém ou negando uma transação, quando aquela transação ela era legítima, né? Então, alguém que está fazendo a transferência para alguém que ela conhece, que ela está junto, e aí tu nega. Nesse momento, eu acho que tem talvez até uma decepção para a pessoa que está ali. E aí, por vezes, a pessoa que está sendo fraudada, ou está sendo coagida, ou caindo naquele golpe de alguém enviou, sei lá, meu pai, cada pouco chamam ele, dizendo, olha, sou aqui o Kleberson, acabei de trocar de telefone, preciso de um Pix. E aí autoriza. E aí, isso quando impacta num lado, impacta mal, no outro lado, impacta mal também por estar negando, né? Então, eu acho que é uma maneira, e aqui a gente está até posicionado, né, estava olhando aqui numa sequência onde a gente tem quem fica por trás dos panos, a gente que cuida um pouquinho de dados, e aqui tem o front, né? Aí eu acho que não tem também um trabalho único, né? Um trabalho em conjunto para que a gente tenha essa experiência lá na ponta, né? Perfeito. Nath, no seu caso, inclusive, que é um aplicativo de delivery, a gente geralmente não tem o tempo de espera para tomar decisão, né? Como é que funciona isso tudo para vocês lá? Imagina também que é um aplicativo de delivery de comida para um cliente que tem fome e a gente, de fato, ele vai almoçar, então ele não vai fazer aquele agendamento. Ele vai pedir no momento que ele está com fome, vai almoçar e também vai jantar. Então, eu não tenho aquele time de mandar para uma análise manual aqueles casos que caem numa zona cinzenta. Eu preciso decidir no momento quente. E aí, quando a gente está falando daí um pouquinho de estratégia, né? E principalmente quando o business em que eu atuo é um business que eu preciso ter uma decisão rápida e binária. Eu preciso, de fato, fortalecer o meu onboarding. Então, eu não posso deixar para o meu goleiro ser unicamente o transacional. Então, eu preciso fortalecer o meu onboarding, eu preciso fortalecer o meu login. E aí, no transacional, a minha estratégia é mais o que saiu do rumo quando eu estou falando daquilo que eu já mapeei no onboarding e aquilo que eu já mapeei no login. E aí, citando Aristóteles aqui, né? Mas, e aí pegando um pouquinho aqui do gancho do que os colegas comentaram, né? Vamos tratar de forma igual aos iguais e de forma desigual aos desiguais. O que eu quero dizer com isso, né? Não tenta colocar para todo mundo, desde o começo aí da jornada, fricção. Coloca a fricção nos pontos onde, de fato, a partir do momento que você pega, coleta informações, aquelas informações, de fato, estão consistentes, todo o processo é transparente para o cliente, ele, por enquanto, não tem nenhuma fricção. Você está coletando, por exemplo, via SDK, informações daquele cliente. Você também está fazendo a força do vínculo dos dados que aquele cliente cadastrou. Putz, tem alguma coisa que, de fato, saiu do eixo? É crítico para negar? Perfeito, red flag você pode negar. Tenho dúvida? Aí sim você gera fricção para o cliente. Então, estrategicamente, modela a sua árvore de decisão a depender do seu business. Se de fato você não tem muito tempo, muita informação no transacional, coloca uma camada mais inteligente no seu onboarding, no seu login, e informação é ouro. Estou chovendo aqui no molhado, mas armazena isso no seu lake e consome essa informação no seu transacional. Aí no seu transacional, aquilo que de fato não mudou, você não precisa gerar fricção, aprova, tira da frente. Aí de fato, aquilo que mudou, você também pode colocar o seu ponto de fricção para as red e yellows. A red flag, de fato, aí você vai precisar negar essa transação. Tá bom? Perfeito, Nath, obrigado. Bruno, eu falei que a gente ia voltar nas tecnologias, né? O que a gente tem hoje, dá um overview para a gente, por gentileza, de tecnologias que estão a favor dessa tomada de decisão instantânea, o que a gente pode adotar para conseguir essa tomada de decisão de maneira eficiente, de maneira assertiva?
enfim, de uma maneira operacionalmente viável? Não, e de maneira direta, né? A gente tem que, quando a gente busca uma solução de decisão instantânea, a gente não pode confiar nas mesmas técnicas ou tecnologias que a gente tinha no passado. Então não adianta tentar resolver um problema novo com a abordagem antiga. Acho que hoje, né, o que a gente fala de mais importante, a gente tem aí, lógico, inteligência artificial, acho que talvez seja o grande divisor de águas e aquilo que vai trazer enfim, um grande salto aí das decisões, mas todas as técnicas de gestão de dados, processamento de dados, porque você vai tomar uma decisão instantânea, mas essa decisão ela vai estar baseada muitas vezes e provavelmente nos dados que você já coletou ao longo do tempo. Então você vai ter que, na verdade, associar essas duas coisas, né? Aquela informação que você tem no momento com aquela que você já coletou, que você já processou e que aí, através de modelos, de estatística, de técnicas aí de inteligência artificial, vão possibilitar com que você vá para o caminho correto. E pegando até um pouco da primeira pergunta, né, a Natália colocou muito bem, você criar uma fricção para um usuário que você gastou dinheiro para adquirir, você teve campanha, o onboarding dele não é gratuito, e de repente você gerar uma experiência ruim que vai levar ele embora, você consegue contabilizar a perda no valor exato ali em reais que você teve com aquilo. Então é super importante, né, a gente fazer o uso, lançar a mão daquilo que a gente tem hoje, então todas essas técnicas de dados, algoritmos de inteligência artificial, coordenando o dado que eu tenho ali transacional no momento com todo aquele que eu pré-processei para possibilitar uma decisão apurada, correta e de maneira super rápida. Perfeito. Ô Kleberson, e no caso da ClearSale, que enfim, é como eu falei lá no começo, né, é o core da ClearSale tomar esse tipo de decisão ou orientar essa tomada de decisão, né? E em diversos segmentos. Como é que funciona isso dentro da ClearSale? Quais tecnologias estão envolvidas? Enfim, o que você pode falar para a gente? Bom, aqui até reforçando o que é o exemplo aqui, né, que a gente tem do iFood, e é realmente nisso que a gente acredita, é que tem que ter várias camadas, não é uma só. Né? E então, se está tendo muito problema no transacional, provavelmente é alguma coisa que escapou ou acabou estourando lá no onboard. Então, um onboard muito mal feito ou pouco qualificado vai acabar levando problemas para a parte do transacional. E a gente hoje está nesse ponto que a gente começa a olhar muito o mercado tentando correr atrás de conta laranja. Também não adianta ter um bom onboard, saber que aquela pessoa é aquela pessoa. Que depois ele pode virar lá na frente um laranja, né? Que é o dado dele, é ele mesmo. Qualquer validação, ele em segundo fator, ele vai validar. E aí, um dia ele pode se tornar um laranja, ele pode vir a ter algum problema, né? Ele pode deixar vazar algum tipo de dado. Então, em todas as fases, né? A gente tem que estar olhando, tanto no onboard que é bem qualificado, quanto depois no momento da transação. E o principal desses pontos é trabalhar a gestão de dados, né? O dado que tu tem, a informação que tu recebe, entender o comportamento daquelas pessoas, como que o teu cliente normalmente se comporta, porque normalmente o que está saindo fora do padrão, ele tende a ter um risco maior, né? Então a gente tenta auxiliar também com base em comportamento, como é a vida daquela pessoa no formato digital, e aqui, por exemplo, a gente pode olhar, por exemplo, alguém que está tentando, vamos dizer, cadastrar alguma coisa no iFood. Se ela tem um parceiro que sabe que essa pessoa está agindo de má índole no e-commerce, que ela está tentando fraudar, que ela está usando dados que foram vazados, não tem nenhum porquê ela aceitar o cadastro dessa conta, né? Por isso que é muito importante, então, a gente se cercando, né, de bons players com uma riqueza de dados, né? Perfeito. Você quer complementar, Bruno? Só complementar que eu acho que é interessante dizer também, né? A gente fala da tecnologia para proteger, mas a gente tem que lembrar que a tecnologia também está à disposição daquele que tenta fraudar. Então, aí também a importância de você ter uma multiplicidade de checagens e até, eventualmente, variar estratégias. Porque lá atrás, né, a gente tem aqui um CAPTCHA, as letrinhas lá para eu digitar para poder validar. Hoje os robôs resolvem isso super fácil. Tem um teste de liveness aqui para ver se é uma pessoa que está operando. A gente tem deepfake na outra ponta. Então, quer dizer, para cada proteção, para cada tecnologia de avanço, a gente vai ter também uma tecnologia, um avanço na forma de ataque. Então, você também conseguir agregar, como o Kleberson comentou, desde o onboarding para todo o processo, para não deixar só num dos pontos da cadeia, é fundamental, porque, de novo, né, a gente tem tecnologia para proteger, o atacante também tem tecnologia para burlar essas proteções.
Até porque eu costumo dizer que a gente tem que tirar um pouquinho aquela ideia do fraudador é aquele carinha isolado atrás do computador, com um capuzinho na cabeça, né? A gente está falando de quadrilhas especializadas, com pluralidade de conhecimentos, né? Pessoas até especializadas muito em tecnologia da informação. Cada vez mais sofisticado. Cada vez mais sofisticados e é uma melhoria contínua, né? É uma luta que não para. Ô, Nath, voltando um pouquinho para você tinha comentado para a gente da zona cinzenta, né? Me corrija até se eu estiver errado, mas a gente tem uma parte do público onde a gente tem bastante informação e a aprovação é óbvia, uma parte do público onde a gente tem bastante informação e a reprovação é óbvia, e essa zona cinzenta que você falou, eu acho até que é algo parecido com concessão de crédito, eu faço até esse paralelo. Como é que vocês fazem para adicionar camadas nessa zona cinzenta, camadas de validação, sem necessariamente ferir a experiência? Como é que vocês fazem? Primeiro eu tenho que entender por que eu caí nessa zona cinzenta, né? Então, por exemplo, qual é a minha desconfiança com relação a, vou colocar como exemplo, cliente. Ele está numa zona cinzenta porque o que saiu do comportamento normal, do padrão, que eu já tinha daquele cliente. Pode ser um caso, por exemplo, de account takeover. Putz, eu tenho como checar isso e aí sim eu colocar a fricção necessária para entender se de fato aquele é um caso de invasão de contas, se roubaram o celular dele ou outras coisas. Se, por exemplo, é uma conta laranja que foi cadastrada no aplicativo com o cartão de uma outra pessoa. E também colocar uma fricção daí diferente para identificar se é exatamente isso que aconteceu. Então, a zona cinzenta, a gente também trata de forma desigual. Eu preciso entender qual que é o provável modus operandi para aquela minha zona cinzenta, para eu colocar a fricção certa, para ela me trazer as respostas corretas e eu tomar a melhor decisão. Se de fato negar aquele pedido, negar o almoço para um provável fraudador que ia comer de graça, ou de fato liberar para um cliente que poderia ser um falso positivo, mas a gente conseguiu colocar a estratégia certa no momento certo para fazer a identificação daquele modus operandi que no caso era um falso positivo. Boa. Kleber, se a gente teve, agora eu não me lembro se novembro de 20 ou novembro de 21, a minha memória está falhando que foi o Pix, né? O início da operação do Pix. E aí a gente tem um participante novo nessa equação que muda muito, né? O que você pode falar para a gente do ponto de vista de segurança, principalmente que os bancos estão adotando? É um mercado bastante regulado, às vezes até autorregulado, né? O que eles adotaram de segurança? Como é que a gente está na questão de segurança do Pix hoje? O que você pode falar para a gente? Olha, eu acho que a gente já tem bastante segurança, mas tem ainda um longo caminho para que a gente chegue numa zona de excelência. Principalmente porque, nesse ponto que tu mesmo reforçou, é que muitos dos fraudadores, eles se comunicam, né? E hoje, se a gente não se comunicar entre instituições, entre todo mundo que está no mercado também, fica mais difícil, porque eles têm esse poder de se conversar, conseguir entender onde é que tem uma brecha. Então tem grupos no Telegram que as pessoas ficam vendendo dados ou falando aonde está vulnerável. E do outro lado, se a gente não tiver um efeito de rede ou um compartilhamento de dados, acaba dificultando que a gente consiga pegar, né, esses casos. Tem um ponto importante que são os movimentos, né, tem a própria DICT que o Banco Central tentou implementar, não é muito confiável ainda, mas são meios que com o tempo, né, a ideia é que isso possa ser talvez o que a gente chama de uma base única, né? Talvez não seja necessário, porque esperar por isso, né? Porque talvez o dia que essa base vai ser de fato consolidada, talvez esse tempo nunca chegue, porque os fraudadores não param de evoluir. Então, tu imagina se daqui a pouco a gente começa a ter inteligência artificial para fraudar, quanto tempo vai demorar para hoje um banco que percebe que tem uma fraude, cadastrar essa fraude lá, vai ter um delay, não é real time, né? Então, eu acho que o Pix ele tem muito ainda para evoluir, principalmente com players no mercado que consigam resolver as análises de transações, né, com base em comportamento digital. Isso ainda é um ponto que a gente tem um certo gap de tempo, assim, né? A fraude acontece, mas a fraude está marcada lá na DICT, por exemplo, dali uma semana. Né? E dali uma semana, se alguém está querendo fraudar, já fez muita coisa, já fez muito problema no mercado, né? De fato. E Bruno, eu queria te escutar também, porque vocês têm um trabalho diretamente ligado com o Pix. Se você pudesse dar um pouquinho do seu ponto de vista, e já adicionando também uma questão. A agenda do Banco Central para o Pix prevê muitas funcionalidades ainda para esse ano e algumas para o ano que vem. Como é que vocês estão olhando para tudo isso também do ponto de vista de segurança? Não, legal. A gente acompanha sempre muito de perto, enfim, tentando discutir, influenciar, inclusive sempre da maneira que é possível.
O tema de segurança, ele é sempre um tema fundamental. A gente teve principalmente, né, foi lançado lá em 2020, talvez ali no final de 2020, começo de 2021, teve uma, talvez, crise de confiança, né, quando começaram a surgir os casos de fraude. O legal é que o Banco Central reagiu muito rápido, né, então as primeiras medidas elas vieram um pouco menos de 6 meses aí do lançamento do Pix, quando surgiu o bloqueio cautelar, mecanismo de devolução, então são coisas que o Banco Central ele reagiu com muita velocidade. Hoje, do ponto de vista regulatório, eu até diria que assim, a gente está bem coberto. Então, o Banco Central hoje, ele já, além de dar os mecanismos ali pelo próprio Pix, né, para você poder fazer uma notificação de infração, você fazer uma devolução especial, a própria marcação de fraude da DICT. Assim, do ponto de vista de infraestrutura e regulatório, o Banco Central também ele traz para as instituições as responsabilidades de cuidar do onboarding, que é um dos pontos ali de fracos, talvez, né, de garantir que a pessoa que abriu a conta, seja ela mesma ou que é para o uso lícito, tem as questões ali de checagem transacional. Então, tudo isso a gente tem uma base legal, uma base regulatória que dê suporte. Acho que o grande desafio agora realmente é a gente entender, né, essa anatomia da transação, que acaba sendo diferente. Não é só o caso da pessoa que está com fome, né, mas hoje toda compra que passa por Pix tem essa necessidade da decisão instantânea. Você pode até reter uma transação ali por alguns minutos, por algumas horas, mas, de novo, né, é o equilíbrio da experiência e da segurança que é complicado. Então, acho que o que a gente tem, na verdade, é uma grande oportunidade de explorar informações diferentes, entender que ela é uma transação que tem uma característica um pouco diferente, por mais que seja o movimento do dinheiro do ponto A para o ponto B, que outros meios fazem, né? O fato dela acontecer de maneira instantânea, isso traz uma característica própria. E acho que a grande oportunidade é essa, a gente entender, dado esse cenário, apesar do esforço regulatório que vai continuar evoluindo, o Banco Central vai continuar trazendo novidades, mas não é só pelo Banco Central que a gente vai avançar. A gente precisa, de fato, ali do mercado também inovando, também trazendo soluções mais robustas para que a gente possa ter um ambiente cada vez mais seguro. Então, tem os dois aspectos, né? Tem tanto regulatório, mas eu realmente acredito que o mercado, como já vem se movimentando, vai ser o que de fato vai trazer e elevar o padrão de segurança de proteção do Pix. Não, e eu queria só complementar um ponto aqui, que o Banco Central ele é o regulador, né? Ele não tem, de fato, assim, a obrigação de ele ter, né? Ele não vai cuidar de fraude a fraude, né? Realmente é o mercado que tem que tentar se adequar, encontrar meios para isso. E até um ponto importante que o Bruno comentou, pode segurar uma transação um tempo. Isso é o que até mais me preocupa, porque a gente está falando aqui de instantaneidade e eu não quero que a minha transação do Pix demore mais tempo do que o meu motoboy vai demorar para entregar o meu almoço, né? Porque eu já vou pelo tempo de entrega e não estou contando o tempo de aprovação do Pix, né? É verdade. Ô, Nath, e o advento desses novos meios de pagamento, principalmente o Pix, que é instantâneo, traz um desafio extra para vocês que já trabalham com essa instantaneidade? Com certeza, né? Porque, principalmente trazendo para o mundo de delivery e um delivery marketplace, porque o iFood ele não entrega só comida, ele entrega itens relacionados a supermercados, ele é um shopping center digital, eu acho que eu defino da melhor forma assim. E aí o iFood também, o que ele busca é prover a melhor experiência de pagamento para um cliente. Então, além da gente gerenciar cartões de crédito, cartões de débito, diferentes emissores, diferentes bandeiras, pagamento com dinheiro, pagamento offline e todas essas variações, existe também agora o Pix, que é um meio de pagamento que vem crescendo cada vez mais. E sim, é um desafio, porque quando a gente fala de marketplace, eu tenho o desafio de gerenciar diferentes meios de pagamento, diferentes parceiros, com níveis de maturidade diferentes, estou repetindo diferente, mas é fato, diferentes também. Então é um parceiro que ele já estava no digital há muito tempo, mas eu tenho um parceiro que acabou de entrar no digital. E aí muitos dos falhas processuais podem ser confundidas com fraude e vice-versa. E também gerenciar a pessoa entregadora. Então a pessoa entregadora genuína da pessoa entregadora não genuína. Então ele respondendo você, ele traz um desafio adicional, que é colocar mais um ponto de meio de pagamento em todo esse tempero que é gerenciar hoje, do ponto de vista de prevenção a fraudes, um marketplace do tamanho hoje do iFood. Perfeito, Nath. Agora eu vou continuar com você para a gente inverter um pouquinho a ordem. Quais dicas que você poderia dar, a gente já está entrando aqui no nosso bloco final,
Para quem trabalha com gestão de risco, que precisa ter uma tomada de decisão instantânea, e aí eu vou fazer até um ponto a mais aqui no nosso roteiro. Em alguns casos, pessoas que trabalham com segmentos de alto risco. Para dificultar um pouco a resposta, hein? Colocar o convidado em saia justa. Não, vamos lá, a gente está aqui para isso, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, bom, eu vou ser redundante na minha resposta, tá? Porque já falei um pouquinho sobre isso no começo, mas eu acredito que principalmente quando é um mercado instantâneo, então vou falar de item, minha resposta, na verdade, ela vai ser referente à entrega de itens perecíveis, tá? Então a comida, o almoço, a janta que tem que seguir quentinha para aquele cliente genuíno. Precisa trabalhar bem, sim, o onboarding e não deixar o transacional sendo o goleiro de tudo. Fazer um bom uso de todos os dados que você está coletando ao longo da jornada do cliente. Você tem muito dado. Hoje, infelizmente, a gente tem uma Ferrari na mão, e aí eu tomo a liberdade de falar de grandes marketplaces que eu conheço e alguns e-commerces, que a gente tem muito dado aí acumulado ao longo da jornada do cliente, ao longo do onboarding, ao longo do login, ao longo do transacional, ao longo até dos tickets que são abertos no pós-venda, que a gente não correlaciona, a gente não integra, a gente não entende aquilo como uma jornada e a gente não reutiliza isso nas nossas regras para tomada de decisão. Então, eu dei 2 dicas aí. O fortalecimento do onboarding, para não deixar o transacional sendo goleiro de tudo, porque daí você vai ter, sim, um bom falso positivo e um bom falso negativo. E o outro é como você trabalha e integra esses dados desde o começo da jornada do cliente até o momento em que ele precisa acionar o pós-vendas e os tipos de tickets aí que são abertos e com o quê? Como é que também você consegue retroalimentar todo o seu ecossistema com isso? Essa é a minha dica. Obrigado, Nath. Boa. Kleber, se para você, enfim, de novo, ClearSale está no core, né? Aqui tem um ponto que é bem importante, que acho que é de fácil entendimento, mas vale reforçar, que dado não é informação, né? Tu precisa de dados para gerar uma informação para tomar de decisão. Então, às vezes tu vai ter muito dado em casa e para tomar uma boa decisão tem que conseguir entender, né, ou decifrar o que aqueles dados podem te dizer. Mas eu acho que a principal dica é que muita gente tenta começar a resolver o problema dentro de casa. E eu acho que não precisa reinventar a roda, né? Então, por exemplo, vou trazer agora a sardinha para o lado aqui. A ClearSale tem aí 20 anos de dados em casa. Então a gente sabe o comportamento hoje de 96% dos CPFs do Brasil. Então a gente sabendo o CPF, a gente sabe quem são os relacionados, o que essas pessoas fazem, o que elas compram, né, aonde elas compram. A gente tem essas informações, então fica mais fácil de a gente conseguir estimar o que essa pessoa faria, se ela está fazendo realmente o que ela está se propondo ali, né? Então eu acho que a minha principal dica é não tentar reinventar a roda com algo que é bem sensível, crítico para o negócio e também pode afetar muito a experiência do usuário. Boa. Bruno, algum complemento, alguma dica? Olha, eu basicamente ia dar uma dica muito parecida com a do Cleverson, né? Lógico que cada negócio é próprio, cada negócio tem sua característica especial. A gente falou do Pix, né, que é um meio de pagamento novo e o ano passado ele já se consolidou como o principal meio de pagamento no Brasil, ultrapassando cartão de crédito, débito, TED, o que for, né? Sobre todos os aspectos ele é o maior hoje. E apesar de cada negócio ser diferente, cada meio de pagamento ser diferente, o problema às vezes ele é parecido. E aí com isso, minha principal dica é contem com os especialistas, porque existe alguém que já passou por isso muitas vezes, que já conhece o tema, que vai saber olhar para o seu negócio, para o seu business, entender a particularidade, mas trazer isso para dentro de um framework, de uma ferramenta, de uma técnica que já é conhecida. Então, os especialistas estão aí para isso, afinal de contas, né? Contem com eles. Só um último complemento, perceba que em momento algum a gente falou que a tecnologia é o problema, né? A tecnologia não é o problema, né? O problema ele está em outro lugar e muitas vezes a gente tenta resolver dentro de casa porque sabe desenvolver o código, sabe criar tecnologia, mas o problema não é a tecnologia, né? Não, inclusive, a Nath quer falar. Pode falar, Nath. Eu acho que de encontro, né, com o que foi falado aqui, e agora falando do lado do estabelecimento comercial, né? Eu acho que os maiores cases de sucesso que eu tive, não apenas dentro do iFood, mas em outros business que eu atuei, foi justamente quando você traz a dor para o fornecedor, você explica para ele o que está doendo, você dá o máximo de detalhes, tá? É óbvio que você precisa
confiar no fornecedor e aí você cocria em conjunto. Eu acho que aquele fornecedor que ele está disposto a cocriar junto com você e não, caso aquela solução de prateleira não se encaixe, não endereça aquela dor, é de fato quando a gente tem os maiores cases de sucesso. Então, trazendo para cá também, do ponto de vista de um estabelecimento comercial, compartilhador, explica, peca pelo excesso. Se for possível compartilhar informações, compartilhe. E aí é óbvio, né? Na maioria das vezes, a sua dor você vai cocriar em conjunto, mas esse fornecedor provavelmente, como fraude migra, né? Ele vai conseguir também isso que ele cocriou com você, escalar daí também para outros clientes. Então, fica essa dica também. Perfeito, Nath, muito obrigado. Kleber, você falou de dados, né? Eu tive recentemente no Fórum VON de crédito, né? Um evento bastante voltado à concessão de crédito, e eu vi uma analogia que eu gostei muito, que lá, eu não lembro qual que foi o palestrante, infelizmente vou cometer essa injustiça aqui, mas ele disse que os dados são como o petróleo, tem muito valor puro, mas sem as refinarias não dá para fazer muita coisa com eles. Então, os dados é a mesma coisa, né? Eles ali por si só, sem uma tecnologia de inteligência, não dizem muita coisa. Pessoal, a gente poderia ficar aqui falando bastante tempo, mas nosso tempo acabou. Bruno, eu vou deixar o espaço para todos, mas eu vou começar com você. Se quiser se despedir do pessoal, deixar um recado final, fica à vontade. E mais uma vez, obrigado. Legal, eu que agradeço o convite. Para mim foi um prazer bater esse papo com vocês. Acho que é sempre válido poder trocar ideia, poder discutir temas tão importantes como esse. O que eu deixo para vocês é um convite para conhecer um pouquinho da matéria. A gente está aqui no pavilhão ao lado. A gente tem aí muito tempo de estrada fornecendo soluções de core banking. Então, a gente está muito preparado para atender. O pessoal aqui da ClearSale, especialistas em fraude, gente especialista em ClearSale, contem com a gente também. Fica aqui meu muito obrigado e fico aqui à disposição para as próximas. Obrigado. Boa, Brunão. Kleberson, obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Espero que a gente se encontre em outros conteúdos em breve. Não, perfeito. Eu gostaria também de agradecer a presença do pessoal que está aqui, né, e deixar aberto aí para todo mundo que quiser conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, que a gente poderia ficar aqui até o final da feira. A gente fica aí hoje até o final do dia, amanhã ainda, e pode comparecer para a gente continuar trocando. Boa, obrigado. Nath, mais uma vez a gente junta em um conteúdo. Foi um prazer. Obrigado por sua presença. Eu que agradeço e, pessoal, fiquem à vontade também para me conectar aí no LinkedIn. Eu estou como Natália Palazzo, com TH, e no mundo de prevenção a fraudes a gente tem que compartilhar descobertas, não é feio falar que temos fraudes. Então fiquem à vontade aí para me contatar e eu sou super aberta aí para compartilhar as informações, modus operandi, percalços, peripécias que a gente encontra, para a gente aí conseguir ficar alguns passos à frente aí do fraudador, tá bom? Boa, Nath. Gente, obrigado. Obrigado pela presença de todos. Agora, vamos curtir, tomar uma cervejinha. Obrigado por terem ficado com a gente até agora nesse começo de fim de tarde. Valeu, pessoal.